Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Eu caí 2 vezes porque eu tinha esquecido de colocar no modo avião. Senão podia entrar uma ligação, alguma coisa assim. É verdade. Fiz o favor agora. Eu tinha esquecido. Altera o seu aí, porque senão pode entrar. Olá, Ana! Todo mundo bem? Nos ouvem bem? Vamos lá. Conseguiu colocar? Consegui. O Alexandre entrou, Débora. Minha mãe, minha madrinha. Tá vendo? A audiência é garantida. A gente sempre já tenta ali com a família para poder não ficar sozinho. Alex, oi. Vi ali. Então vamos lá. Saudades, Ana, também. Ana. Começando devagar enquanto o pessoal vai chegando, né? Te agradecer, Bianca, por ter aceitado o convite. Convite não, né? Convocação. Eu não convido, eu convoco você. Mas o convite, brincadeiras à parte, para a gente discutir. A gente tem feito uma série de lives, né? Algumas a convite, outras convidando, trazendo essas questões relativas à pandemia também. E aí, hoje a gente vai falar sobre isolamento social, justificativa para a violência doméstica, né, com a intenção de discutir, olá, Ivan, de discutir essas questões. Estamos vendo quase todos os dias, né, indicadores aí de aumento dessa violência, né, ocasionada por esse confinamento. E aí a ideia é que a gente possa conversar sobre isso hoje, tá? Quero apresentar então você um pouquinho aí para quem não conhece. A gente sabe que tem alunos da Unigran Rio aqui, alunos da Castelo Branco, universidades onde você também trabalha e está atuando aí. Sim. Na prática, né? Nas duas também, na Castelo Branco com disciplinas também ligadas ao curso de Direito, sala de aula. Então, a Bianca, além de ter a credencial de ser a minha ex-aluna, né, querida, amada, foi minha aluna nas turmas de 2007 e 2008. Isso, da antiga universidade. Bianca sempre foi uma menina extremamente entregue ao direito, muito dedicada, né? Hoje, além de bacharel em Direito, é especialista em duas especializações, não vou deixar ela falar. Também mestre em Sociologia Jurídica e hoje doutoranda pela UERJ. Então, Bianca, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de você, estou muito feliz por esse encontro, né? A gente vem se reencontrando aí já há algum tempo, mas por esse encontro. Então, se apresenta aí para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ou convocação, né? E, assim, agradecer não só por esse convite, mas por você sempre ter acreditado em mim. Desde lá em 2008, quando eu era sua aluna, você sempre viu um potencial ali, né? E é muito bom quando a gente cruza com pessoas que querem ver o outro bem, ver o outro crescer e ajudam para que isso aconteça. E você é um exemplo para mim hoje e sempre. E agora... Bom, tirando esse momento, né? Arquivo confidencial. Vamos lá. Eu fiz especialização em Direito Penal e Processo Penal. No mestrado, fiz a Sociologia Política também ligada para a área penal, ligada para a área da necropolítica. Falei de UPP, falei dos vulneráveis. E no doutorado também, doutorado em Direito, eu estou trabalhando a história do medo no Rio de Janeiro. E a violência doméstica é um tema que me acompanha desde a especialização em processo penal. Eu falei sobre violência doméstica, mais precisamente no estupro, nas relações matrimoniais. E é um tema que sempre me causou muito interesse de pesquisa. É uma área que eu gosto, uma área que eu atuo até hoje pesquisando, dando orientação jurídica no UniPJ. E eu acho que no momento atual, a gente está falando muito em se resguardar, em ficar em casa, né? Que a casa é um lugar seguro. E para muitas mulheres, a casa é justamente onde está o perigo.
Sim. Né? E ter que ficar condicionada a ficar junto é mais complicado. Quando surgiu esse assunto, né, das nossas conversas, eu comecei a fazer uma pesquisa rápida. É claro que a gente lê sempre notícias que envolvam aí violência doméstica, mas no que saltou aos olhos, numa pesquisa rápida, até hoje também, o professor Alexander compartilhou comigo um material da Conju interessante, mas falando desse aumento, né, até achei interessante um título que saiu na Carta Capital de hoje, de ontem, que falava na quarentena, violência doméstica e a fome caminham de mãos dadas, né? E aí destacando como a questão da violência doméstica ela foi acentuada. E aí, buscando mais, eu achei uma reportagem do G1, do dia 23 de março, olha, né? Aqui no Rio de Janeiro, o decreto saiu no dia 13, né? As medidas começaram no dia 16. Olá, Sérgio França. Saiu no dia 16. O decreto legislativo que colocou em nível federal foi no dia 20. Isso. Né? Decretou como dia 20. E aí, no dia 23, essa era a reportagem, falando que no plantão judiciário, então, a juíza do plantão lá, especializada em violência doméstica, ela falou, olha, realmente, no plantão, os casos de violência doméstica, em um momento normal, ele efetivamente muito grande. Só que nós estamos percebendo que no plantão judiciário aumentou exponencialmente a questão de mulheres procurando, então, por conta da violência doméstica. Sim. E aí ela falou sobre isso, né? E até depois eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu estava vendo, fazendo essa pesquisa, e aí esse material da Conju foi indicado, né, que cresceu isso em São Paulo, né? Uma visão do Ministério Público. 51% dos casos de violência doméstica desde que começamos, então, esse momento de pandemia. Sim. Né? Então, são números que são assustadores. A gente sabe que a violência contra a mulher é algo que é latente. Se a gente pega, então, lá o monitor da violência, que é um trabalho em parceria feito com o G1, que é bem interessante, né? E você compara os números de 2019 com os números de 2018, você tem uma queda de vários crimes, né, em relação aí, contra as mulheres dolosos, mas você tem um crescimento do feminicídio. Sim. Né? Você tem um crescimento do feminicídio ao ponto que, ao final desse estudo, eles verificaram, né, isso comparando 2019 com 2018, eles verificaram que a média de morte entre mulheres vítimas de feminicídio é 1 a cada 7 horas. Sim. Então, é realmente um número extremamente alarmante. O que a gente optou hoje, para quem está assistindo a gente, por fazer? Como o público é variado, né, a gente tem tanto alunos de direito, profissionais, e também pessoas que têm interesse pelo tema, a gente está adotando o formato de fazer, então, as perguntas e a Bianca fazer aí as considerações e acrescentar aquilo que achar, então, pertinente. Bianca, você quer fazer alguma introdução, quer falar alguma coisa? O que eu parto para as perguntas logo? Não, pode partir para as perguntas que a gente vai desenvolvendo dentro das perguntas mesmo. Tá, então ok. Então, eu já expliquei para vocês qual foi a motivação da live, né? Esse aumento. E aí, a ideia é a gente começar bem assim do início, para que as pessoas possam entender a essência dessa violência doméstica, né? O que constitui essa violência doméstica. E aí, Bianca, eu pergunto a você, quais são as situações de violência doméstica que são alcançadas pela Lei Maria da Penha? Eu acho que isso é o ponto principal, porque muitas das vezes a gente ouve assim, né, no senso comum, pode xingar, pode fazer o que quiser, só não pode bater porque dá a Lei Maria da Penha. As pessoas acham que a violência doméstica ela se resume numa agressão física, quando na verdade a lei, que é a Lei 11.340 de 2006, ela elenca vários tipos de violência que a mulher pode ser considerada vítima da violência doméstica. Então, o primeiro tipo de violência é a violência física, que é aquela agressão propriamente dita, que a gente está acostumado a ver, e é o exemplo mais claro que as pessoas conseguem observar a violência doméstica. Isso é interessante a gente falar também, Tatiane, porque
pode ser que alguém que esteja assistindo seja vítima da violência doméstica e não saiba. Porque enquanto ele não está me batendo, eu não sou vítima. E não é assim. Existem outras violências que ensejam também a violência, que são consideradas violência doméstica. Então, a violência física é aquela que a gente está acostumada, é a agressão propriamente dita. A violência moral, que são aqueles xingamentos que podem gerar injúria, a calúnia, a difamação. A violência moral, aquelas humilhações, né? Você é uma safada, você é uma entendeu? Você é uma ladra, essas coisas, violência moral é violência doméstica. Você ofender a honra da mulher é violência doméstica. A violência psicológica, que eu acho que é a que mais acontece, que é aquela... É muito característica do relacionamento abusivo, né? Exatamente. E a pessoa demora, às vezes, a perceber isso. É um dia que ele tá nervoso, vai passar, ele não vai fazer de novo, e é óbvio que ele vai fazer de novo, né? Aquelas humilhações, aqueles constrangimentos, aquelas ameaças. Comigo você não sai com essa roupa. Aí tá na frente de um grupo e fala, olha como ela tá gorda, olha como ela não se cuida, né? Mexe com o psicológico daquela mulher. Eu vou te deixar sem comer se você não me obedecer. Quem bota o dinheiro nessa casa sou eu. Você é um estorvo para mim, você é um peso. Sua função é só criar os filhos, você não tem voz. Isso tudo é violência psicológica. E é a que a gente mais vê. E que as mulheres acham que é o temperamento do marido. Que temperamento do marido ou não, isso é uma violência e precisa ser denunciado. Sim. Né? A violência patrimonial também, que eu acho que muita gente não sabe que é uma violência doméstica, é qualquer destruição, deterioração ou proibição da mulher exercer uma atividade remunerada ou a mulher, ou atrapalhar, quebrar um objeto de trabalho da mulher, algum dinheiro dela, né? Vamos supor, a mulher que trabalha com Uber. É você cancelar, é você prejudicar o carro, você sumir com a chave do carro, né? Tem vários fatores. A mulher que trabalha com costura, é você quebrar a máquina de costura dela. A mulher que trabalha... inviabilizar que ela tem um instrumento do trabalho dela, né? Isso. E até uma reserva dela financeira. Você ir no banco numa conta conjunta, um dinheiro que ela juntou, um dinheiro que é dela, pegar o dinheiro. É aquele marido que a mulher trabalha vendendo o bolo, vai lá e quebra as máquinas dela, destrói o bolo dela. Isso acontece. O que eu percebo muito é que essa violência doméstica, que as pessoas, muitas das vezes, têm essa ideia de só acontece nas camadas mais pobres. Não é assim. Né? Isso é muito complicado, porque na realidade é algo que atinge a todas as classes sociais, né? E normalmente com o poderio aí econômico, isso se torna mais evidente. Sim. Né? Eu estou vendo aqui as perguntas, tá? E depois pode deixar, Débora, que eu já anotei a sua, tá? Tá. Então, o que acontece? Isso é muito importante que a gente fale, porque as características do relacionamento abusivo, né, às vezes elas não são perceptíveis. Sim. E, na realidade, normalmente está desde o início do relacionamento. Sim. Né? Sim. Então, situações muito delicadas, situações, às vezes, que passam desapercebidas, né? Exata, né? Mas que já denotam ali aquele comportamento obsessivo, aquele comportamento do sentido de propriedade em relação à mulher. Tá? Eu quero só registrar aí que entraram já várias pessoas, então o Douglas, a Condeixa entrou, o Jerk entrou, a Débora, Cleiton, vamos lá. Então, pode quando você quer terminar essa parte, falando dos tipos? Essa falta a violência sexual. Isso. Porque às vezes a gente ouve a mulher falando, não, ele não é violento comigo, é o jeito dele, né? Ele é assim. Mas isso não quer dizer que ele possa praticar violência com você. Se ele é assim, ele que vai se tratar, né? Não legitima, né? Não legitima. E a violência sexual também, né? Porque o Código Civil tem o débito conjugal e muitas mulheres, mesmo sem ter a vontade de manter relação sexual com seu marido, acabam tendo a relação forçada
acham que é um dever do casamento. E não existe relação sexual forçada. A relação sexual, ela deve ser desejada pelos dois. Então, a partir do momento que o parceiro, o companheiro, o marido, ele força uma relação sexual, a gente não só tem a gente tem um caso de estupro. Sim. Isso é importante falar, né? Durante muito tempo, esse tipo de violência ele foi apagado. Sim. Pela situação de sujeição da mulher. Sim. Né? A mulher era propriedade do homem. De que ela deveria servir, né? Sim. É como aquele personagem famoso do Zé Wilker, né? Vai se trocar porque eu quero lhe usar. Exatamente. Né? Então, a mulher era um objeto mesmo ali, ela tinha que estar condicionada àquela vontade do homem. Isso. Tá? Fazer aqui, tem 2 perguntas, Bianca, eu acho que seria legal a gente falar. Olha, Cataldo entrou, Américo entrou, Ana Cristina, mas tem uma pergunta aqui da Débora. Ela pergunta o seguinte: cabe violência doméstica contra o próprio parente, pai, irmão, tio? Se você quiser guardar para responder daqui a pouco, não tem problema. Tá, eu vou falar disso quando a gente falar de quem pode ser vítima da violência doméstica. Sim, e aí eu vou só colocar a pergunta do Américo, também eu acho que você pode colocar mais para frente, mas já coloca no contexto das perguntas. Tá. Minha dúvida é a seguinte: sou leigo, o Américo ele é fisioterapeuta, mas essa lei também é válida quando é feita pela mulher em relação ao homem? Então depois você pode perguntar isso, pode responder isso, acho que é a próxima pergunta, né? Quem pode ser a vítima, né, da lei, tá? Tá. Então, eu vou fazer a próxima pergunta, já considerem essas 2 aí para você incorporar. Tá? Então, eu pergunto a você, quem pode ser vítima dessa violência doméstica? Quem pode ser vítima? A violência doméstica, ela é uma lei que ela veio para proteger a violência que é feita contra as mulheres em razão dela ser mulher, em razão do gênero. Tá? Então é importante a gente destacar que a violência doméstica não necessariamente vai ser entre o marido e a mulher, o companheiro ou a companheira. A própria mãe, ela pode sim praticar violência doméstica contra sua filha, à medida que ela fizer um tratamento e comparações entre, por exemplo, se ela tiver um casal de filhos, e se ela der um tratamento diferenciado ao filho, melhor, porque ele é homem, e privar a sua filha de determinadas coisas por ser mulher, ela vai sim estar praticando a violência doméstica psicológica para com a sua filha. Então, é importante a gente destacar que nem sempre a figura, o agressor, né, ele vai ser o homem. Ele pode ser a mulher, sim, se ela praticar essa violência para com outra mulher em razão dela ser mulher. Então, por exemplo, se eu tenho um casal de filhos, se quando os meus filhos gêmeos fazem 18 anos e para o menino eu dou um carro e uma viagem e para a menina eu arrumo um marido porque mulher tem que casar e ficar em casa, isso é violência doméstica, sim, violência psicológica. Ok. É importante essa caracterização. E quem pode denunciar, constatada essa violência, quem pode denunciar essa violência doméstica? A violência doméstica, ela é uma ação penal pública incondicionada. Então, o autor da ação de violência doméstica é o Ministério Público. É ele que vai ingressar perante o juízo com a ação. Mas como é uma ação, é um caso muito delicado, que muitas das vezes a mulher não consegue chegar até as autoridades para se defender, é importante a gente deixar claro que qualquer pessoa que tiver conhecimento dessa situação pode denunciar. Então, não está atrelado somente àquela que sofre a vítima, que sofre a agressão, né? A própria vítima. Inclusive, até agora eu li dois artigos falando que em época de pandemia, para as mulheres fazerem códigos com as amigas, um emoji específico, que significa que ela está sofrendo agressão, para essa amiga procurar uma delegacia especializada, procurar algum meio de ajudar. Porque o que acontece? Com o período de pandemia, as mulheres estão ficando presas em casa com seus agressores. Não vou falar companheiros, porque o agressor pode ser até um filho, né? Um filho pode agredir a mãe de violência doméstica. Então, muitas das vezes a mulher se usava do horário que ela falava que ia ao mercado, ou do horário que o agressor estava trabalhando, para poder se defender e procurar ajuda. Com esse período de pandemia, tá mais difícil.
Então, alguns locais, Polícia de São Paulo já está fazendo registro online, o governo federal está desenvolvendo aplicativo, a gente vai falar disso mais à frente, mas assim, só para deixar claro, você pode mandar uma mensagem de socorro, um áudio para sua amiga, para sua vizinha, para ela procurar a delegacia mais próxima. Sim, é até interessante que você falou sobre esse código. Sim. Tem vários bares que no banheiro feminino, algumas meninas já devem ter visto isso. Eles colocam assim, olha, se você dá um encontro que não está muito legal e tal, você pode pedir o drink tal. Sim. Que você falando o nome desse drink, né, o garçom, ele vai estar ligado que você está numa situação ou de um encontro indesejado, ou sofrendo realmente ali uma violência, e eles vão atuar para que você possa sair, né, dali protegida. Então, isso também é importante. Um ponto que você falou, que é interessante, da violência patrimonial, e de como isso, como as pessoas caracterizam essa questão da violência ainda somente com a violência física. Tem muitos homens que acabam endividando as suas mulheres, né, criando um super endividamento. Né? Eu já tive um caso com uma pessoa muito próxima de mim acontecer isso, né? Fez então esse super endividamento e é caracterizado essa violência, né? Ela conseguiu a medida de proteção, né? Alguns inclusive acabam por queimar a roupa, queimar a documentação, né? Por impedir. Eu quero fazer só 2 registros aqui, além de dizer que a minha filha acabou de entrar, eu estou emocionada por isso, porque ela nunca entra. Júlia, um beijo. Ela já vai sair já. Tenho certeza. A Janice fez uma colocação que foi bem interessante. Ela disse assim, em muitos casos, a dependência emocional, ela impede que a pessoa tome um passo em relação a isso. Né? Isso realmente é verdade. Né? E também, ela perguntou, né, isso também vale para os casais homoafetivos, essa questão da violência? Vale. Primeiro, eu gostaria só de mandar um beijo para a Janice, fez pós comigo, é uma advogada criminalista maravilhosa. E vamos lá. Sim, casais homoafetivos, sim, desde que haja uma vulnerabilidade de gênero. Exista um, né, que se sobreponha sobre o outro, sobre a vontade do outro. Mas desde que o gênero seja feminino, né? Se eu nasci homem e por algum motivo, né, transexual, travesti, e aquelas pessoas que hoje em dia se entendem, se aceitam com o gênero feminino, sim, isso pode acontecer, tá? Não é só quem nasceu mulher, não. Quem hoje em dia se entende, se intitula mulher também, do gênero feminino, né? Se tiver, então, essa orientação em função de uma transexualidade, isso, né? Isso. Tá, ok. E aí, eu quero só destacar que a Rosiane, ela fez aqui um relato, né, indicando que já foi vítima de violência doméstica, né, falando da psicológica e patrimonial. Eu me lembro disso sim, mas eu fico feliz por você voltar aqui e dizer que acabou, né, que você está trilhando um outro caminho. Fico feliz aí pelo seu relato e por saber que você não é mais vítima disso. Tá bom? Bom, a próxima pergunta. Tati, só com relação a essa questão aí da Rosiane, a gente tem muitas alunas que sofrem violência doméstica. Vira e mexe no fim da aula, principalmente eu por ser professora de penal, né? Muitas vêm conversar comigo e às vezes não sabem o que fazer, né? Então eu acho que essa questão não é só para os operadores de direito, eu acho que em todos os canais, escolas, porque eu acho que isso vem desde criança, você aprender a respeitar a mulher. Esse assunto deveria ser muito mais divulgado. E não simplesmente divulgar um canal para você denunciar. Eu acho que... Sim. Tem uma questão aí que é bem interessante você falando sobre isso, porque nós passamos boa parte, bom, eu acho que eu mais até do que você, boa parte da minha vida, não ouvindo dos meus pais, não, porque meus pais não tinham essa característica, nem meu pai, nem minha mãe. Mas ouvindo que em briga de mulher, ninguém, né, marido e mulher, ninguém se mete a colher, não é isso? Isso é muito delicado. Sim. Porque durante muito tempo, é como se aquilo que ficasse ali pactuado numa situação de violência tivesse que ficar ali
E quantas vezes você não viu uma vizinha gritar, uma pessoa pedir socorro, né? Temos casos aí onde vários vizinhos de morte recente, até uma de uma advogada que foi muito divulgado, né? Sim. Ela pediu socorro e ninguém ofereceu socorro a ela. É muito delicado, a gente sabe que algumas situações de violência, né, a pessoa está armada, mas entre as mulheres a sororidade ela é essencial. Sim. Né? Então, você às vezes não consegue falar com a pessoa diretamente. Eu já vivi situações de vizinhas onde eu deixei um bilhete. Falei, olha, você não precisa passar por isso sozinha, né? Ou fiz questão de bater na porta para perguntar se estava tudo bem. Sim. Né? Chamei a polícia, assim, e a gente sabe que nem sempre, dessa primeira vez, normalmente quando alguém toma a atitude de sair de um relacionamento desse, não aconteceu a primeira vez, né? Já é uma sequência que culminou ali em uma via de fato, em uma agressão física, mas que já vem se delineando, né, com o passar do tempo. Isso se acentua principalmente nessas fases onde, até quando você vê esses blogs, né, esses grupos de apoio à mulher, tem as fases. Sim, que ciclo, são indicadas, né, em relação nesse ciclo que ocorre em relação a essa violência. Pode falar um pouquinho desse ciclo, dessa questão? Só voltando no que você falou, eu conheço pessoas também que eram agredidas por seus companheiros e foram pedir conselhos à mãe, e a mãe falou, não esquenta, é assim mesmo, é melhor você ser agredida e ele te sustentar do que você ficar sozinha com seus filhos. Então é complicado também, né? Essa questão de cultura, essa questão que a gente tem esses resquícios da sociedade patriarcal de que o homem, nós somos propriedade do homem, né? Ele é meu marido, então ele pode fazer o que quiser comigo. Isso hoje em dia ainda existe. Isso é muito preocupante, né? As coisas estão mudando, sim, mas ainda existe. Minha irmã entrou, gente. Minha irmã entrou. Vamos lá. Então, com relação ao ciclo, né? Quando a gente estuda violência doméstica, a gente estuda sempre esse ciclo. Porque é o ciclo de tensão, onde tem as discussões, as agressões psicológicas e morais, e que a mulher não enxerga aquilo como uma agressão propriamente dita. Depois dessa agressão, vem, geralmente, a agressão física. E aí a mulher, ela acredita que aquela agressão física é fruto de um nervoso do marido, do momento ruim que ele estava. E esse ciclo termina, quer dizer, um ciclo nunca termina, né? Mas a última fase desse ciclo é a reconciliação. É quando ele pede perdão, é quando ele diz que isso não vai acontecer de novo, ele traz flores, ele traz bombom. E aí a mulher fala, não foi só dessa vez, a gente vai se acertar agora. E aí logo em seguida começa o ciclo de tensão. E começam as agressões verbais, as humilhações, os constrangimentos, a agressão física e reconciliação. Peguei um caso há pouco tempo no NPJ, que um senhor empurrou a senhora, um casal de idosos, ele empurrou ela da escada, ela estava toda machucada, e ela falou para mim, doutora, eu quase desisti de vir aqui hoje porque ele me levou bombom. Aí eu falei, você comeu o bombom? Aí ela, falei, podia ter veneno, porque uma pessoa que empurra a outra da escada, gente... É capaz de tudo, né? E ela achou que foi um ato de amor. Na minha cabeça já era a segunda parte, já ia rolar um feminicídio. E ela não, ela achou que ficou tudo bem ali. Entendeu? Então é muito complicado também, porque tem muitas mulheres que essa dependência emocional que a Janice falou, elas esperam o momento da reconciliação para apagar aquilo, agora vai ficar tudo bem e voltar. Na realidade, isso que você destacou é realmente importante, porque são sinais que às vezes não são perceptíveis, né? Então isso é muito complicado e às vezes quando chega a ter essa percepção, né, já chega a uma vez de fato da morte efetivamente. Sim. Né? Porque a tendência não é uma tendência de diminuir, e sim uma tendência de aumentar. Uhum. Tem um dado que eu acho que é interessante, é que a justiça tem buscado também fazer um trabalho com aqueles homens que reconhecem a dificuldade, que reconhecem que efetivamente é algo que tem sido mais forte, às vezes é a reprodução de um... Ele já viu.
porque da construção que foi feita como homem, né, dessa masculinidade tóxica, então, nociva. Então, tem feito um trabalho justamente para tentar mostrar que tem como você resgatar, né, se realmente for a vontade dos dois, um relacionamento de forma saudável. Uhum. Então, não só tratando a dependência emocional da mulher, mas também tratando aqueles homens que sinalizam que se sentem impotentes diante dessa postura que ele reiteradamente foi acostumado a ter a vida inteira. Sim. Né? Exatamente. Então, você tem alguma notícia de situações dessa aqui no Rio? Aqui a gente já tem não. esse tipo. Eu vi no Nordeste, vi no Sul, aqui no Rio eu não consegui ver. Eu vi no mas Espírito algo que é Santo, importante, mas né? aqui agora nada. Só porque aí você pensa na questão restaurativa, né? Justiça restaurativa, né? Que é aquela questão onde as pessoas vão tentar resolver de fato o que aconteceu. Porque o direito penal, ele não restitui à vítima os prejuízos que ela sofreu. O direito penal é para punir o agressor. Mas a vítima, ela não tem os seus prejuízos diminuídos ou ressarcidos ou reparados pelo direito penal. E a justiça restaurativa, ela tem justamente esse objetivo, né? De trazer um conforto para a vítima e tentar mudar, de fato, o posicionamento, o pensamento, a postura do agressor. Eu acho que é um caminho, principalmente quando a pessoa ela se revela impotente, mas ela quer mudar. Sim, eu acho que isso pode ser... Tá. A Mariane está perguntando como pode ser feita a denúncia. Você falou quem pode fazer, mas ela está perguntando como pode ser feita a denúncia. A denúncia pode ser feita pelo 190, né, que é o telefone da polícia. Pode ser feito pelo 180, que é o Disque Atendimento à Mulher. Pode ser feito diretamente. Sim. Pode ser feito em qualquer delegacia, se você não mora perto de uma delegacia de atendimento à mulher. E nos casos de pandemia, você pode procurar o plantão judiciário também. Aqui no Rio, tem um juiz especializado em violência doméstica no plantão, justamente para esses casos. Isso eu acho que é um ganho bem interessante, né? Porque é importante que você tenha ali um magistrado sensível, sim, né? Especializado, porque vai dar um tratamento diferenciado, até mesmo por estar ali na prática do dia a dia em relação a isso, né? Eu acho que isso é um ganho. Foi um ponto que nessa reportagem do dia 23 do G1, a juíza ela destacou, né? Ela falou assim, em todo plantão tem, então, um juiz de vários especializado em relação a isso. Perfeito. Agora, Bianca, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público diante desse aumento da violência, né, durante a pandemia? É importante a gente destacar primeiro que a violência doméstica ela não aumentou só no Brasil. França, Espanha, a Colômbia aumentou muito o número de feminicídio durante o isolamento. A Alemanha também. Então, a China também está acontecendo de uma maneira mundial. No Brasil, especificamente, o governo federal ele está procurando, está desenvolvendo, acho que já está em fase de disponibilizar mesmo, um aplicativo para que as mulheres baixem no celular e consigam fazer suas denúncias pelo aplicativo. Isso é ótimo. Né? As delegacias de São Paulo, elas já estão fazendo o registro online. Existe uma parte da delegacia online de São Paulo, especificamente também para as denúncias referentes à violência doméstica. O Rio... No Rio, você tem essa questão do plantão, que eu achei que foi um diferencial, né? Isso. O aplicativo está sendo ainda desenvolvido? Mas já está para ser disponibilizado, já está em fase final mesmo. E existe um projeto dos deputados, uma proposta, na verdade, de aumentar a pena em dobro para os casos de violência doméstica que ocorrerem durante a pandemia, para ver se inibe um pouco a prática. Aqui a Tatiana está falando o seguinte, que ela já escutou que a gente está falando dos códigos, né? Sim. Que já ouviu que nesse caso as mulheres não pedir socorro, né? Dizer que está pegando fogo, como se fosse um código. Essa eu não conhecia. Essa eu realmente não conhecia.
Você quer fazer mais alguma consideração que você acha relevante? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu posso responder a pergunta que fizeram sobre se a violência doméstica, ela protege o homem, não foi? Não teve uma pergunta dessa? Isso, foi a América que perguntou. Então, a violência doméstica, ela protege exclusivamente as vítimas de violência de gênero, em razão de ser mulher. A mulher que, porventura, cometer ou praticar alguma violência em âmbito familiar para com o homem, ela vai responder ou por lesão corporal ou por homicídio nas penas previstas no Código Penal normal. A Lei Maria da Penha só protege mulher mesmo. Discute, eu acho que seria interessante você falar do contexto, né? Porque às vezes as pessoas, por desconhecerem, acham que é uma superproteção à mulher, que a mulher não merecia isso. Fala um pouquinho do contexto da lei, né, dessa criação. Eu acho que isso é interessante, que dá para as pessoas entenderem a mente do legislador na criação da lei. Eu ouço muito de aluno, geralmente quando a gente faz palestra sobre o tema, tem sempre um aluno que levanta a mão e fala assim: então o homem sai prejudicado porque tem mulher que bate no marido, né? A gente ouve muito isso. E a Lei Mário da Penha, e a Lei José da Penha, como é que fica? É muito triste a gente ver gente pensando dessa forma. Por quê? Porque o ideal não é ter uma lei para cada um que apanha. O ideal é que não tenha ninguém que bata. Sim. A gente não tem que fazer leis para todos os crimes. A gente precisa que os crimes parem de acontecer. Eu adorando. Então, a Lei Maria da Penha, eu acho que a grande maioria sabe, quem não sabe, ela foi criada no contexto, né, de uma senhora que ela foi completamente lesionada, inclusive eu acho que hoje em dia ela é cadeirante. Ela é cadeirante, não é? Ela é cadeirante. E eu acho que ele tá solto, inclusive. Ela é cadeirante. Ele tá solto, inclusive, o agressor dela. Ele não foi, né? Como não a lei veio foi depois posterior, dele. Né? Exatamente. Então, foi justamente por isso, porque a gente vê agressões de mulheres em situações de vulnerabilidade. Elas estão, sim, em situação vulnerável perante seus agressores, e a lei veio para proteger esse grupo, porque as penas, até então, elas não eram graves. Então, por questões de impunidade, né? No Brasil nada acontece, no Brasil ninguém vai preso, no Brasil a justiça não anda, que muitos agressores permaneciam aí praticando as suas agressões por certeza da impunidade. Então, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela não é uma super proteção para as mulheres. Ela é simplesmente a aplicação da penalidade justa. Porque a mulher, sim, muitas mulheres, a gente sabe que ainda nos dias de hoje, elas são dependentes de seus agressores. A gente não tá falando... o Brasil sofreu uma sanção internacional por conta disso, sim, né? Sim. Por essa falta de proteção, então, reconhecendo essa situação de vulnerabilidade da mulher. O Brasil demorou muito a tomar uma atitude. A Tatiana Bispo, ex-aluna querida, fez uma pergunta bem interessante aqui. As mulheres negras sofrem mais violência doméstica que aquelas que não são negras? Existe essa estatística? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Bianca? Eu acho que as mulheres negras, elas sofrem mais violência num todo. Né? As mulheres negras, elas são as maiores vítimas de qualquer tipo de violência no Brasil. As mulheres negras e os jovens negros. Não especificamente na violência doméstica, não. Tá? Assim, eu vi há um tempo atrás, depois eu vou buscar referência, Tatiana, eu vou passar para você. Mas eu vi uma pesquisa falando justamente do quantitativo, não só por serem negras, mas porque você tem muitas, né? A maioria da população brasileira é uma população negra. Sim. E também muito ligado à questão também do corpo negro ser considerado como objeto de desejo. Sim. Né? Então, você tem também essas questões. Eu vou resgatar isso, eu passo para você depois pelo direct. Mas o que a Bianca falou é verdade. A Bianca até faz um estudo bem interessante no doutorado, voltado para essa violência, né?
Então, tanto os jovens negros, a população negra em geral, mas os jovens negros, as mulheres negras, elas sofrem realmente mais, também pelo quantitativo e também pela questão de você ter aí, né, o corpo negro como objeto realmente de sexualização, né, dentre outras coisas. Só uma colocação, eu acredito que as mulheres negras sejam sim as maiores vítimas de violência sexual. Agora, não necessariamente em âmbito doméstico. Entendeu? Sim. Sim. Respondido aí, Tatiana. Tá? A Janice perguntou se os registros online estão funcionando no caso de violência doméstica. Janice, que eu vi foi só em São Paulo. O Rio, eu não vi posicionamento ou qualquer divulgação, não. Eu vi as delegacias de São Paulo fazendo registro online. As do Rio, não. Do Rio é o 180 mais, né, que as pessoas utilizam. Tá. Quero destacar aqui que entrou a Lê Barbosa, Ana Beatriz, Heloísa entrou, Patrícia, Jéssica Beatriz, isso, Verônica. Ok, deixa eu ver se tem mais aqui perguntas. Raquel também entrou aqui. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, o Ivan fez uma colocação aqui. Sim. Thierry também entrou. Você está vendo? Existe um projeto de lei, né, 10.593, de 2018, para criar grupos reflexivos de homens nos casos de violência doméstica. Foi aquilo que a gente falou mais lá em cima da justiça restaurativa, né? E que existem, sim, como se fosse aquela educação que a gente faz no trânsito, no caso, né? Aquela reciclagem. A gente fazer também um trabalho com esses agressores para que eles entendam o que eles estão fazendo e tomem ciência, porque às vezes está tão naturalizado neles essa coisa de que a família sempre foi assim, é o que eles estão acostumados a ver, que eles não notam que eles estão fazendo violência. É como se fosse aquele choque de realidade, né? Principalmente quando você já vem de um ciclo familiar que reproduz, né, o tempo todo essas questões. O Luiz Parente fez uma pergunta aqui, não foi uma pergunta, né? Ele falou assim, é importante ressaltar a questão da violência patrimonial. Nós falamos isso bastante no início, tá, Luiz? Destacando esses outros tipos que não são tão indicados, mas que também constituem aí violência doméstica. Sim. A Raquel, na coluna da Raquel, falou assim, tá fazendo uma afirmação também. Mas a questão de ser uma mulher de baixa renda aumenta a violência doméstica? Você quer comentar? Acho que, na verdade, aumenta a repetição de violências. Eu acredito que uma mulher, não que tenha mais renda, mas uma mulher com uma conscientização maior de que isso não pode acontecer, que não vai permitir que isso aconteça, ela corta no início. Possivelmente, as mulheres de baixa renda, por dependerem financeiramente dos seus agressores, ou não entenderem de que a agressão verbal, a agressão moral seja um tipo de violência, a gente veja essa violência se perpetuando, entendeu? Realmente é mais complicado. Agora, eu vejo também um novo tempo de mulheres, principalmente por esses trabalhos que são feitos com rodas de conversa, de empoderamento feminino, esses grupos que visam resgatar essa autoestima da mulher, né, no sentido positivo, né, no sentido dela se sentir capaz de romper esse ciclo de violência, fazendo com que algumas tomem coragem e saiam aí desse relacionamento. O que eu acho que é interessante, como a dependência em muitos casos é patrimonial, essas ONGs, né, essas iniciativas criam também linha para trabalho para essas mulheres, né, de inserção profissional, que é uma maneira dela sair, então, desse julgo, né, de estar ali diante daquele ofensor, diante daquele agressor, também por uma dependência econômica. Isso. Tá? Porque muitas das vezes ela tem filhos com ele, e ele que sempre trabalhou, e aí ela vai fazer o quê depois que ela denunciar? Ela precisa de um apoio depois. Isso é muito importante.
havia até a falta de estímulo, né? Quando a mulher ela ia à delegacia e você não tinha ali policiais preparados, de desestimular a pessoa realmente a chegar e denunciar aquela situação, né? Aconteceu com uma assistida minha. Né? Quantas vezes as mulheres desistiram por falta de aparato, de acolhimento do Estado? Volta a Janice está fazendo uma pergunta aqui. Eu vou deixar a última pergunta, tá. Que a Janice, então, fez, porque aí a gente já vai indo para as considerações finais. Eu sei que o tema ele é muito interessante, depois eu vou olhar aqui, se ficou alguma pergunta sem ser respondida, a gente manda pelo direct, tá? Aí a Janice faz uma observação aqui. Ela pergunta, né? Você não acha que as mulheres negras são a maioria das vítimas por termos um histórico prejudicado no sentido do negro ainda estar à margem? Das mulheres negras serem ainda as mais pobres, ou isso, né? Ela está fazendo aí uma reflexão. Eu acho que é o conjunto, né? Eu acho que é o conjunto. As mulheres negras, no caso que a Janice então está colocando, principalmente, né, no caso das mais pobres e mais negras, elas são sim, eu acho que elas até se desanimam de tentar procurar ajuda, porque elas já têm essa ideia enraizada de que ninguém vai ajudar porque ela é pobre, porque ela é um Zé Ninguém, né? Porque ninguém ajuda o negro. Isso acontece. Hoje em dia isso está mudando muito. A gente vê muitas políticas, né, de reconhecimento do valor. Mas tem muita gente que ainda acha que, para que eu vou lá? Se eu fosse importante, se eu tivesse dinheiro, mas a justiça não é para pobre. Isso acontece muito. A gente ainda ouve muito isso. Então, assim, a gente ainda estamos completando ainda um mês de isolamento, né? Acho que a gente ainda vai ficar mais um tempo, pelo que a gente está vendo, isolado. E se for um bem maior, eu espero que a gente realmente fique, porque agora essa questão da Covid começa a ter rostos conhecidos, né, pessoas conhecidas. Eu me lembro que o ministro falou que seriam dias muito duros, muito difíceis, né, os próximos dias, que nós sentiríamos o toque, então, dessa pandemia chegar até a gente, e a gente sabe de vários casos de pessoas que já tiveram situações familiares, né? Eu mesmo já tive. Então, assim, eu queria que você fizesse as considerações finais em relação ao tema. Depois eu vou verificar aí, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, a gente manda pelo direct. Beleza. Dizer que a gente abriu esse canal, mais uma vez, falando para quem chegou depois, né? Bianca é minha ex-aluna, muito querida, hoje colega de trabalho, né, nas duas universidades a qual eu estou vinculada, Universidade de Castelo Branco e Universidade do Grande Rio. É uma amiga, parceira de muitos projetos aí que a gente está aplicando juntas, e dizendo meu orgulho de ver você tão grande, tão, né, ver que nasceu um dia lá em 2007 de mim, que agora está tão independente, né, tão assim, fazendo as coisas sozinhas, mas do orgulho que eu tenho de você. Obrigada pela clareza, né, que você expôs. Eu tenho certeza aí que várias pessoas puderam tirar suas dúvidas. Que você fizesse as considerações finais do cenário que você, então, percebe que está acontecendo em função disso, para que a gente possa terminar. E se alguém tiver mais uma pergunta, dá ainda para uma pergunta para a gente terminar. Tá bom? Bom, primeiro agradecer novamente. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, que é de levar um pouco de informação, né? De um tema que eu acho que a gente ouve muito falar, mas que a gente não ouve falar de uma maneira aprofundada. Foi aquilo que a gente falou no início, né? Enquanto não bater, não é violência. Então, principalmente quem está nesse momento de isolamento, ou conhece alguém que esteja nessa situação, ou que conhece alguém que pode ser que esteja, fala, olha, se precisar de ajuda, conta comigo. Existem canais, existem locais que vocês podem procurar ajuda, sim. Ninguém está sozinho. Eu acho que o mais importante que essa pandemia vem trazer para a gente é esse sentimento de solidariedade. Eu acho que um tem que ajudar o outro. A gente está em casa, isolado, mas em pensamento tem que estar todo mundo junto, senão a gente não vai sair dessa. Sim. E essas questões, a gente tem que ficar ligado, porque a pandemia,
ela vai reduzir, eu já vi na televisão, a criminalidade nas ruas, ela sim, de fato, diminuir. Mas outros crimes estão se potencializando nesse meio. Clonagem de cartão de crédito, porque está todo mundo o dia inteiro comprando na internet. A pedofilia, cuidado com os filhos de vocês que estão o dia inteiro na internet. Os pedófilos estão aumentando muito a sua atuação também nesse período. Então, é aquele período de isolamento que a gente tem que colocar a cabeça no lugar, mas está ligado, está percebendo o que está acontecendo à nossa volta, tá? E as mulheres principalmente, não tenham medo. Eu acho que as coisas estão melhorando no sentido de que a gente precisa falar sobre violência doméstica, sim. Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, porque são vidas. A gente está aqui, a gente está salvando vidas no momento que a gente mete a colher. Sim. Então, a gente precisa fazer isso. Então, procurem ajuda. Se não conseguem chegar a algum meio oficial, autoridade policial, procurem quem vocês conhecem, até mesmo eu, a professora Tatiane. As pessoas costumam procurar a gente para falar dessas coisas. Isso é verdade. E, assim, é esperar tudo isso passar com o máximo de equilíbrio que tiver. E estamos todos juntos. Obrigada mais uma vez. Sem dúvida. Eu agradeço mais uma